Olá, boa noite. Estamos aqui em mais um Stand Nerd Entrevista. Hoje nós temos como convidada da noite a Suelen Oliveira. A Suelen Oliveira, ela é licenciada em Ciências Biológicas, mestre em Biologia Parasitária, doutorando em Ensino em Biociências e Saúde e acadêmica de Pedagogia. Ela é a criadora da comunidade Ludus Magistério, já desenvolveu diversos jogos pedagógicos, atuou como professora no ensino básico, atualmente atua no ensino superior, é sócia do Espaço Ciência Viva, onde atua na área de divulgação científica e também coordena o grupo de estudos de educação sexual. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. A gente vai começar com o nosso primeiro bloco de praxe, onde a gente vai aí tentar ver como é que os jogos entraram na vida da Suelen, né? Então, nossa primeira pergunta é: quando a Suelen começou a jogar os jogos e qual foi o primeiro jogo que ela jogou? Eu fiquei me perguntando isso. Qual foi o primeiro jogo? Eu não sei qual foi o primeiro jogo, mas um que eu lembro bem, assim, é Imagem e Ação, que era um jogo comum nos retiros da igreja. Então, eu fui, cristã durante muito tempo, hoje não tenho uma religião, definida, e era muito comum ir para eventos, como acampamentos, retiros espirituais na época de carnaval. Então, sempre tem jogos, gincanas, e um jogo que era muito utilizado era Imagem e Ação. Então, na minha adolescência, o jogo que eu mais lembro é esse, que era, um jogo que permite muitos jogadores ao mesmo tempo com o jogo. Então, acho que esse foi o que esteve mais presente nesse início da minha vida com o jogo. E como é que você define a sua relação com o lúdico hoje? Hoje, hoje tem duas maneiras, né? Tem a Suelen, pessoa que não está trabalhando naquele momento, que aí eu adoro jogos para confraternizar com os amigos, aquele momento de sentar todo mundo, comer, eu adoro comer, então muita gente não gosta de jogar e comer, mas eu gosto de jogar, comer e beber ao mesmo tempo, então é um momento que eu acho que é muito prazeroso, muito gostoso e muito divertido. E tem a Suelen, que, como educadora, que pensa nos jogos como uma estratégia de formação, né? Então, não só para aprender determinado conteúdo, mas também para envolver esses alunos no desenvolvimento de várias atividades que eu considero importantes e acredito que o jogo favorece esse desenvolvimento. Então, são esses dois lados, né? Dentro do processo de ensino-aprendizagem com os meus alunos e com os professores de formação, e também, no meu momento de lazer com os amigos. Entendi. Faz o seguinte então, já que você já entrou no assunto aí de jogos na educação, né? Conta pra gente como é que você utiliza esses jogos, fala de algum jogo que você já usou ou que você já criou aí, pra gente falar um pouquinho então sobre essa aplicação de jogos na educação. Tá bem. E aí eu começo pelo que eu já faço hoje ou como eu cheguei até aí? Pode começar primeiro como você chegou até aqui, depois você fala um pouquinho do que você vem fazendo hoje. Tá bem. Eu sou formada na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, no qual tenho muito orgulho, a querida FFP UERJ. E por ser uma faculdade de formação de professores, todas as disciplinas elas são articuladas
articuladas com estratégias de ensino. Então, desde o primeiro período da biologia celular até o momento do estágio, a gente pensa em como vai, né, transformar aquele conteúdo a ser ensinado para levar isso da melhor maneira para o estudante. Então, sempre fui incentivada a produzir modelos didáticos, jogos e várias estratégias. E os jogos chegaram, assim, na parte da educação, ele chegou aí, nesse processo de formação. Eu lembro de um dos jogos que eu desenvolvi nessa época, era muito simples, que era um dominó de genética para trabalhar fenótipos e genótipos, mas em nenhum momento, né, nesse processo de formação, eu parei para estudar sobre os jogos em si. Então, eu vi o jogo como uma estratégia de ensino para promover um ensino ativo, envolver o aluno, assim como poderia ser um experimento ou poderia ser qualquer outra coisa, mas que saísse daquele clássico, né, o professor fala e o aluno ouve. Então, já tinha algo que, né, que me interessava ali, mas não era nada muito robusto. E aí, depois que eu me formei, eu comecei a dar aula. Então, eu já dava aula no pré-vestibular, então eu me inseri na prefeitura de Itaboraí, no estado, né? Dava aula na minha cidade, que é a cidade de Macacu, e usava os jogos também. Só que, novamente, nunca tinha parado para poder estudar sobre os jogos. Era tudo muito intuitivo para mim. E quando eu ingressei no ensino superior, logo na minha entrevista, quando eu falei sobre como era, né, que eu enxergava esse processo de ensino, como que eu conduzia isso, quem estava me entrevistando é o Tiago Almeida, que hoje criou uma escola que é totalmente diferente, que tem um olhar muito, né, diferente, muito especial sobre educação. E ele percebeu que eu gostava muito dos jogos e me contratou para uma equipe de inovação, que a gente usava jogos, então, para tentar solucionar alguns problemas de aprendizagem dos alunos. E aí foi um processo bem difícil, porque eu entrei na equipe como professora e tinha outra pessoa que também faz parte da Ludus, o Paulo, que entendia mais de jogos, mais da parte teórica. Então, eu sabia da parte educativa e ele da parte teórica dos jogos, enfim. E tentar juntar tudo isso foi um processo assim, que foi bem estressante no começo, porque eu não entendia quando ele falava para mim, vamos jogar. Então, a gente tem um prazo para criar um jogo, eu queria colocar a mão na massa e pensar no jogo, e vinha o Paulo e me falava, não, vamos jogar. Vamos fazer um Canva, vamos pensar sobre quem é esse público, o que, que ele gosta, o que, que ele sabe. Eu falo, gente, mas para que isso? A gente tem que produzir um jogo sobre biologia celular, então vamos começar a pensar sobre biologia celular. Então, eu estava muito focada no conteúdo e ele nesse processo aí de construção, do uso do Canva para a produção do jogo, e a gente não se entendia, né? Então, foi um processo, assim, bem estressante, bem exaustivo. E quando eu entrei no doutorado e comecei a observar as coisas que já tinham no museu e pensei num jogo para poder construir, eu falei, bem, eu preciso buscar isso que eu não tenho, que foi o que causou todos esses momentos estressantes aí nesse processo de trabalho com o Paulo, lá nesse projeto lá da Celso Lisboa. E conheci o Pedro, né? E a gente começou a conversar sobre os jogos e teve uma aula da Carol que falava sobre o lúdico na educação. E no final dessa aula, a gente começou a conversar sobre o interesse comum, que é o interesse de jogos e educação. E eu falei assim, gente, eu preciso de ajuda, porque eu preciso estudar mais sobre os jogos, sobre essa parte de design de jogos, sobre a produção, sobre a parte mais teórica, que vai me dar base para fazer algo mais robusto. E aí surgiu a Luz Magistério. Não surgiu porque eu era a pessoa dos jogos que super sabia tudo e queria compartilhar, não. Surgiu como uma educadora que usava jogos porque acreditava no potencial dos jogos, mas que não tinha fundamentação teórica ou o repertório lúdico necessário para criar bons jogos, eu precisava de ajuda. Então, a gente criou um grupo no WhatsApp no início, né, sem nenhuma pretensão que iria ser a Luz hoje. E aí eu tive muita ajuda, né? Sua e de todo mundo que está lá no Ludus, né? Compartilhando experiências, conversando, trabalhando com equipes multidisciplinares. E aí hoje eu acho que eu sei um pouquinho mais, mas ainda não sei tudo que eu preciso saber.
Então, o que eu percebi nesse processo foi que é muito difícil para o professor, né, que não tem essa formação, né, às vezes ao longo da sua trajetória na faculdade, na pós-graduação, produzir um jogo com a qualidade que ele merece ter, né, para chegar até o aluno, só com boas intenções de produzir um bom jogo ou só conhecendo o conteúdo que quer ser adicionado no jogo. Então, hoje, por exemplo, para o doutorado, o jogo que eu estou desenvolvendo, que é o Colonizando, eu estou tendo o privilégio de trabalhar com uma equipe multidisciplinar, que envolve, né, o Pedro também, né, que é um dos cuidadores da alunos, que está comigo desde o início, que é psicólogo e vem, né, trazendo algumas questões sobre esse cuidado que a gente tem que ter para trabalhar o tema de educação sexual com os adolescentes, e a equipe do Chechel, que pensa mais nessa questão do design. E também não é fácil trabalhar em equipe, não, porque enquanto eu estou muito focada, às vezes, na questão do conteúdo, do que eu preciso trabalhar em relação à parte da educação sexual em si, às vezes a equipe olha mais para o design. Então, a gente vai tentando chegar, não, então, como que a gente constrói um jogo com uma boa jogabilidade, mas que contemple o conteúdo. Então, é um processo mais desafiador para criar o jogo, talvez, mais trabalhoso, mas que eu acredito que seja um caminho que vale a pena. Então, é nesse processo que eu estou hoje, né? Então, produzindo jogos em equipe e tenho outros que eu produzi sozinha, que estão mais relacionados ao ensino superior, né? Então, uma coisa mais pontual que eu desenvolvo com meus alunos. Então, às vezes eu desenvolvo o jogo para aplicar com eles e às vezes eu proponho que eles mesmos construam seus próprios jogos como forma também de avaliação da aplicação daquele conteúdo. Bom, legal, bem interessante. Esse trabalho em equipe ele é fundamental, muitas vezes, para a gente conseguir pessoas que entendam de outras nuances que a gente não entende. Né, Sim, a princípio o pessoal acha que criar o jogo é muito fácil, é só fazer uma trilhazinha, jogar um dadinho e colocar lá, avance uma casa, volte 2 casas, né. E esse não é o tipo de jogo que a gente quer um jogo que seja mais motivador, mais interessante para os alunos, tipo alguns jogos modernos comerciais que a gente tem aí no mercado. Você já usou algum jogo moderno em sala de aula? já usei, mas não, como eu falei, né, normalmente com os alunos dentro da escola ou na universidade, o que eu faço mais é motivar a criação dos jogos. Então, eu já tive dois tipos de experiências, que foi deixar completamente livre para que cada grupo desenvolvesse o seu próprio jogo, e que não recomendo, porque a gente não tem, às vezes, tempo para orientar com qualidade esse processo de construção, e os alunos também não têm tanto repertório lúdico como eu também não tinha para produzir os jogos. Então, o que acaba sendo produzido muitas vezes são jogos de trilha ou jogos de pergunta-resposta mesmo. Já teve aluno que produziu, sabe aquele jogo que você coloca uma cartinha na testa e o outro tenta adivinhar o que é? Com imagem de células do sistema imunológico. Então, aparecem algumas coisas mais diferentes, mas ainda bem simples. E nem sempre o conteúdo científico está totalmente correto, porque às vezes não dá tempo de orientar todo o processo. Então, hoje, o que eu venho fazendo é apresentar um jogo para eles e, junto, construir a turma inteira um único jogo. Que aí eu consigo orientar o processo com mais qualidade e eu acredito que o jogo que fique pronto ali saia atenda a melhores expectativas, né? Os mais recentes que eu fiz foi com o Pedro, que foi esse aqui, que são as superbactérias, que vai sair agora no fascículo da Fiocruz. A gente produziu esse jogo para o Espaço Ciência Viva, então era um evento sobre evolução, e eu pensei, como vou inserir educação sexual dentro do tema evolução? E aí veio a ideia de trabalhar a questão da resistência bacteriana da supergonorreia, né? Então, a gente tem bactérias super resistentes, e aí a gente, né, produziu uma sequência de atividades, e uma delas era o jogo para simular o processo de resistência bacteriana. Então, esse jogo ele foi aplicado no museu, nesse evento, e recentemente eu usei esse jogo adaptado para o ensino remoto no curso de férias, que também falava de superbactérias. E agora também os alunos do Chechel
estão trabalhando no jogo para conseguir fazer isso com um site, né? Colocar o jogo no site para disponibilizar para o maior número de pessoas. Então, ele vai sair tanto no fascículo da Fiocruz, quanto também no site para ser disponibilizado. E aí, no curso de férias, a gente também fez um outro jogo que acompanhava o curso inteiro. Então, era sobre resistência, a gente não tinha tempo de falar sobre cada superbactéria. Então, cada professora desenvolveu uma carta com uma dica sobre uma superbactéria. A gente lia a dica em um dia e os alunos pesquisavam sobre o que eles achavam que poderia ser, e no dia seguinte tentava decifrar a carta usando a mesma mecânica do Black Stories. Então, faziam perguntas: produz cápsula, tem fibra? E aí eles foram trabalhando nesse conteúdo mais específico de quem eram as bactérias ao longo do curso inteiro. Então, são coisas que a gente tenta adaptar para o tempo e contexto que a gente tem. Né? Eu vou pegar o gancho, então, você falou sobre o espaço Ciência Viva. Explica pra gente como é que é esse espaço, como é que ele funciona. O Espaço Ciência Viva é um museu de ciências que surgiu em 83 e há muito tempo, né, ele atua nessa perspectiva de mão na massa. Né? Então, logo quando entra no museu, tem uma plaquinha dizendo que pode mexer em tudo com cuidado. Então, a ideia é realmente essa, né? Envolver o visitante na atividade que está sendo realizada. Então, tem várias áreas temáticas, uma delas é a sexualidade que eu estou inserida. Então, em tempos de vida normal, sem pandemia, né, porque agora o museu está fechado, o museu atende grupos escolares, agendados durante a semana, e uma vez por mês, o Sábado da Ciência, que tem temas específicos como esse que eu falei de evolução. Então, diferentes professores e cientistas produzem atividades com determinado tema e abre, né, o museu para o público de forma gratuita para poder participar dessas atividades. Então, basicamente essa é a forma de atuar no Espaço Ciência Viva. E é claro, tem muitas outras coisas, tem cursos de formação de mediadores, cursos de formação continuada para professores, observação do céu, né, aberto também ao público. Então, é um museu interativo que está aí há décadas resistindo, né, e tentando democratizar o conhecimento e ajudar na formação desse indivíduo que precisa atuar de forma consciente na sociedade. É um trabalho super importante, né? A gente está vendo aí o quanto que a falta de letramento científico prejudicou, né, o nosso país no combate à pandemia. Um trabalho super relevante, super importante, que precisa continuar sendo feito. Né? E eu sei que muitas vezes o espaço faz campanhas, né, para o pessoal ajudar o Espaço Ciência Viva. Então, se Sim. você não conhece ainda, eu vou colocar na descrição do vídeo aí o link para o Espaço Ciência Viva. E se você puder ajudar, né, o espaço de alguma forma, ajuda aí, que eu acho que faz bem para todo mundo, né? Porque se a gente tivesse uma maior consciência, um maior letramento científico das pessoas, a gente provavelmente estaria bem melhor hoje no combate à pandemia aí. Para complementar o que você estava falando, assim, é muito importante ajudar, porque diferente de outros museus, né, que recebe uma verba fixa de uma instituição, então a gente tem alguns museus vinculados à universidade, o Espaço Ciência Viva não. Então, o que a gente recebe de dinheiro é justamente a entrada desses grupos escolares, que tem uma pequena taxa por estudante. E na pandemia, o museu está fechado. A gente parou de trabalhar? Não, a gente continua produzindo materiais, tem muita coisa legal no site, então para quem quiser explorar, dá uma olhada no site, dá uma olhada no YouTube, no Instagram. A gente continua produzindo materiais adaptados para o ensino remoto, mas a gente não cobra uma taxa de acesso ao Instagram ou ao YouTube, né? Então a gente não tem mais essa renda nesse momento do contexto da pandemia. Então é muito importante apoiar e ajudar para que a gente continue existindo e continue colaborando com a sociedade. Fala pra gente então agora, para finalizar o bloco, como funciona o grupo de estudos de educação sexual. Então, o grupo de estudo de educação sexual ele é aberto para qualquer tipo de educador ou mesmo que não seja educador. Então,
A pessoa que quer participar, ela pode participar de um encontro específico. Então, por exemplo, nosso último encontro foi na semana passada sobre funcionamento sexual feminino. Então, um tema que interessa muita gente e não apenas educadores. Então, a gente divulga no Instagram do Espaço Ciência Viva e quem quiser participar, manda um e-mail, a gente envia o link. Então, temos encontros mensais com temas diversos, às vezes mais abertos, como esse, né, funcionamento sexual, e outros mais específicos sobre como abordar alguns temas dentro do contexto escolar e do espaço do museu, né? Então, temos educadores do ensino formal e não formal de vários estados que buscam no grupo tanto se fortalecer em relação ao apoio, né? Porque o tema educação sexual, sexualidade é um tabu, então muitos ainda têm muita resistência para abordar o tema nos espaços de ensino, né? Seja formal ou não formal, e também em pensar em como fazer isso. Então, temos professores de matemática, professores, né, formados em letras, em história, da educação infantil, do ensino superior, e a gente vai trocando experiências. Então, além do encontro mensal que a gente também tem um grupo no WhatsApp e a gente troca materiais, divulga eventos relacionados ao tema. Então, quem quiser participar, depois você coloca meu e-mail, pode mandar um e-mail que eu adiciono no grupo. Você, que é um grande fã de jogos de tabuleiro, já conhece o Stand Nerd? Se não, se liga só. O Stand Nerd é um evento que acontece durante a Semana da Química no IFRJ, onde nós organizamos jogos de tabuleiro, card games e RPGs para os visitantes. E agora contamos até mesmo com palestras, tutoriais, entrevistas e muito mais coisas que estão por vir, muitas mais novidades. E se você se interessou e quer saber mais sobre, você pode seguir nós em todas as redes sociais que vão estar aparecendo aí na tela agora. E claro, todos vão ser muito bem-vindos. Bom, então a gente vai começar o nosso próximo bloco, que é o bloco final da entrevista, né? Que a gente então tem algumas perguntas padrão que todo mundo responde. E começando então, qual seria a sua preferência? Jogos analógicos, jogos digitais ou jogos analógicos adaptados para o meio digital? Analógicos. Sou eu até tento, mas eu não gosto de jogos digitais. Não consigo gostar muito, não me prende muito. Eu gosto da socialização, da bagunça, do momento de comer, beber e jogar. O que você prefere, o card game, jogo de tabuleiro ou RPG? Jogo de tabuleiro. Qual seria a sua mecânica preferida? Não tem. Eu acho que depende muito. Tem jogos que eu gosto mais do que outros, mas depende muito do grupo que você está. Então, às vezes, você está jogando um jogo que você olha assim, não queria jogar esse, mas o grupo escolheu e é super divertido. E às vezes você vai com um jogo que você adora, mas o grupo não gosta tanto e joga pouco motivado e não fica tão legal. Então, eu acho que depende mais do grupo que está com você, da energia que está acontecendo ali, do que da mecânica do jogo em si. Então, há jogos simples que podem ser muito legais e jogos complexos que, dependendo do seu grupo de amigos, eles não vão conseguir entender a mecânica e vão achar super difícil e super chato. Então, depende muito do grupo, né? Você tem um jogo preferido? Tenho. Você até sabe qual que é o meu jogo preferido. Você sempre me zoa que não é do sorteio. Qual? Não Ah, lembra? O Catan. o Catan? Catan, Catan. fora o Tá. Catan. Tá. Você tem um designer favorito? Então, eu tenho, mas eu não tenho esses jogos, que é do Ilha dos Dinossauros. Então, diversão offline, caminhando, vendo. E eu me apaixonei, eu achei muito lindo. E o Wingspan, eu acho esses jogos muito bonitos, né? Então, o jeito que as cartas foram construídas, aquele monte de peças, eu acho que chama atenção. Acho muito bonito. Uhum. Existe algum jogo que você não recomendaria? Não. Assim, lembrando do jogo, esse é o jogo? Não. Sim. Hum.
Algum livro que fala sobre jogos ou sobre gamificação? Eu até separei um aqui que sou da Fiocruz, então vou indicar o livro da Fiocruz. Ele é um livro bem básico, mas ele traz algumas referências importantes, seja sobre o jogo ou sobre outros jogos na área da saúde. Então, para quem está começando, eu acho que é um bom livro, porque ele vai trazer várias informações que depois você pode ir aprofundando, né? E o autor do livro é um autor que ele é muito reconhecido na área dos jogos e super atuante, né? Então, é um livro que eu gosto bastante. Um sonho em relação aos jogos. Eu quero, né? Acho que é um sonho que a gente tem militado para que se torne verdade, né, com alunos, que é contagiar mais professores para usar os jogos no contexto da educação. Acho que hoje a escola ficou com um clima muito pesado. A gente vê alunos do sexto ano fazendo uma prova atrás da outra, sem saúde mental, chorando, se sentindo incompetente, porque desde o sexto ano, muitas vezes o objetivo da escola é preparar aquele estudante para ser aprovado no Enem. Então, eu acho que a educação se perdeu muito, porque o objetivo de formar o indivíduo para atuar na sociedade, ele acabou se perdendo em prol da aprovação no Enem. Então, eu entendo que muitas vezes, né, o pai que escolhe, né, colocar o filho numa escola que é voltada para esse objetivo, ele faz isso porque a gente não tem o número de vagas que a gente deveria ter na universidade pública. Então, é preciso passar nessa prova. Mas eu acredito ainda sonho com uma democratização desse ensino superior, que ele seja mais acessível às pessoas e que a escola possa voltar para o objetivo inicial, que é formar esse indivíduo de uma forma mais leve, mais feliz, e menos pesada do que tem se tornado, né? Então, me dói muito ver uma criança chorando porque não conseguiu fazer prova de várias disciplinas em pouco tempo. Então, acredito que não é por aí o caminho e que os jogos, assim como outras estratégias, elas são importantes, elas trazem esperança nesse sentido, de trazer felicidade no momento do aprender, né? Bom, então, para você, jogos e educação significa? Uma esperança de voltar a essa escola, né? Mais leve e mais feliz. Certo. Bom, Suelen, gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui hoje conversando com a gente. E eu queria então que você deixasse um recado para quem está nos assistindo hoje. Tá bem. Eu acho que o recado é o mesmo recado que eu sempre dou, que é comece com o que você sabe, com o que você tem. Então, se hoje o que você conhece é o jogo de trilha e você quer fazer um jogo de trilha para tornar a sua aula mais divertida, faça. É super válido. Eu quero fazer um jogo da forca com meus alunos e é isso que eu sei fazer. Faça. Simplesmente comece. A gente nunca vai estar perfeitamente pronto ou sabendo tudo que a gente precisa saber de fato para produzir um bom jogo ou para conduzi-lo da melhor maneira. E assim como tudo na prática docente, desculpa, é um processo. A gente vai aumentando o nosso repertório e a gente vai aprendendo mais. Então, não tenha medo de começar onde você está. E para você conseguir produzir bons jogos, eu vou voltar com a dica lá do Paulo, que, né, me tirava a paciência, deixava de cabelo branco, vamos jogar para produzir o jogo. E sim, vamos jogar. Então, quanto mais você joga, mais você conhece mecânicas diferentes, de um jeito divertido, né? Você tem que parar para estudar as mecânicas, mas ver aquilo que você se identifica, aquilo que você achou legal, foi prazeroso para você, que talvez possa ser prazeroso também para o seu estudante, e aumentar o seu repertório. Então, jogue tudo, participe dos eventos, conheça pessoas que trabalhem com jogos,
troque experiências e venha para a Luz Magistério. É uma dica muito importante essa, pode colocar assim, caixinhas e trilhos, que é eu assim, acredito que seja um grupo super acolhedor e onde as pessoas se ajudam muito. Então, às vezes, tem pessoas lá que estão começando e quer produzir um jogo sobre um determinado conteúdo. E as pessoas apoiam, dão dicas, seja da parte de literatura, o que você precisa ler, uma referência legal, um exemplo de jogo. Então, é realmente um grupo muito colaborativo e acho que pode te ajudar nesse processo de aperfeiçoamento ou de formação mesmo, para você conseguir produzir bons jogos ou utilizar jogos que já estão prontos, né, na sua sala de aula. Bom, então fica aí o convite para quem está nos assistindo. Muito obrigado novamente, Suelen. Eu A que gente se agradeço. vê, pessoal, no próximo episódio aí do Stand Nerd Entrevista. Muito obrigado pela sua audiência. Bom, nós esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe um like aí para fortalecer o canal. Não esqueça de se inscrever e também ative o sininho para a gente te notificar da próxima entrevista. Até mais!